Aleluia. Ó Deus, Tu és o meu Deus, e para sempre Te adorarei. Ó Deus, Tu és o meu Deus, e para sempre Te adorarei. Eu Te busco de manhã, em Teus passos caminharei, e passo a passo me guias, hoje sempre Te seguirei. Ó Deus, Tu és o meu Deus, e para sempre Te adorarei. Ó Deus, Tu és o meu Deus, e para sempre Te adorarei. Eu Te busco de manhã, em Teus passos caminharei, e passo a passo me guias, hoje sempre Te seguirei. Vamos subir. Ó Deus, Tu és o meu Deus, e para sempre Te adorarei. Ó Deus, Tu és o meu Deus, e para sempre Te adorarei. Eu Te busco de manhã, em Teus passos caminharei, e passo a passo me guias, hoje sempre Te seguirei. E passo a passo, e passo a passo me guias, hoje sempre Te seguirei. Amém. Tu me guias mansamente com Tua vara e Teu cajado, e todos os dias Ele faz isso, meu querido, minha querida. Tu me guias mansamente com Tua vara e Teu cajado, por montanhas e por vales guardarás em paz minha alma. Descansarei à sombra de Tuas asas. Minha alma tem sede de Ti.
vamos abrir a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler 2 versículos, 9 e 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Ajude aquele que está procurando na Bíblia o texto, ofereça a Bíblia para alguém que está sem, e vamos então acompanhar esse texto. Vamos ter bastante textos hoje bíblicos. Então, ele me disse, ele é o Senhor Deus, disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que Deus abençoe essa palavra ao nosso coração. Só deixa eu fazer mais uma oração pela igreja e por essa palavra. Santo Deus, nós estamos diante de uma verdade inconteste, que é esse registro histórico da sua vinda ao mundo, meu Deus, a vinda do seu Filho a esse mundo. E os registros impregnados na vida daqueles que foram tocados pelo teu Espírito Santo, para fazer os registros necessários nessa palavra, para que ela possa dar vida àquele que está morto, àquele que precisa de vida. Sim, Senhor. Pedimos que hoje o Senhor de traga Deus. o espírito da ressurreição, Aleluias. o espírito do fortalecimento e da Deus. fé no coração de Sim, todos Espírito aqueles que Santo. têm buscado a sua presença. Amém, Senhor. Receba, Senhor, a nossa oração, pois a Aleluia, fazemos no Jesus. nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos pensar nesta manhã sobre o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Foi o que Paulo estava aqui falando nesse contexto. Mas o contexto todo começou exatamente um pouquinho antes, quando Paulo começa a falar para aquela igreja sobre o que estava acontecendo com ele. Estava acontecendo uma coisa assim muito estranha com ele, porque ele era um homem movido vamos dizer assim, ao seu intelecto, e um homem sábio, um homem persuasivo, um homem influente, mas ele começou a perceber algumas coisas muito estranhas na sua vida. E ele, então, quando recebeu essa revelação de Deus e essa constatação na sua vida, no seu dia a dia, essa mudança de comportamento que o Espírito Santo estava fazendo nele, ele revelou para a igreja o que estava acontecendo. E aqui começa um pouquinho antes, ele fala sobre um espinho na carne, ele diz assim, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, ou seja, ele estava agora percebendo que, como Deus havia dado muitas revelações para ele, como Deus havia trazido ele a um nível de entendimento espiritual tão profundo com Deus, ele começou a encher o seu coração de uma certa soberba e achando que ele era muito privilegiado e ele poderia talvez se sentir um pouco mais superior a algumas pessoas. E então ele chega à conclusão de que, para que ele não se ensoberbecesse, foi-lhe colocado um espinho na carne. E ele diz assim que esse espinho foi um mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo, para que ele se ferisse, para que ele pudesse perceber que assim que ele tentasse se valer de algum privilégio de Deus, esse espinho iria lembrá-lo de que ele não era tudo isso que ele achava ser.
Então esse mensageiro de Satanás o esbofeteava, a fim de que ele não se exaltasse. É o que está aqui no texto, no verso 7. E por causa disso, pedi 3 vezes ao Senhor Jesus que o afastasse de mim. E a resposta veio da parte de Deus. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe, meus amados irmãos, nós somos muito suscetíveis à vaidade também, não é verdade? Nós somos, às vezes, fragilizados por esse espírito de vaidade no nosso coração. As pessoas começam a subir o seu status na sociedade, ele começa a se sentir um pouquinho mais superior, começa a vaidade subir, começa a ver algumas extravagâncias, e a vaidade começa a roubar a presença de Deus no coração. Muitas pessoas são enganadas por esse espírito da soberba, de se ensoberbecer, e elas acham, então, que elas podem tudo na sua própria força. Mas a palavra aqui de Paulo, um homem sábio, um homem letrado, um homem vivido, tanto na fé como na religiosidade que ele viveu no passado, ele pôde perceber essa nuance do comportamento do coração humano. E ele preferiu, ao invés de dar vazão para a soberba e para a vaidade, ele preferiu aceitar o espinho na carne e se submeter ao poder de Deus. E ele aceitou a graça de Jesus. Ele aceitou viver de forma, vamos dizer assim, na fraqueza, mas na fraqueza com o Senhor, do que na fortaleza com as pessoas do mundo. Viver amparado pelo prestígio do mundo. Ele preferiu viver a fraqueza do espírito, mas sabendo que Deus estaria com ele todos os dias da sua vida. Então, Paulo se sentia fraco no seu intelecto agora, porque essa fraqueza era uma fraqueza que ele submeteu ao Espírito Santo de Deus. Eu sou fraco, sim, eu não tenho nenhuma força persuasiva dentro de mim, eu não sou nada. Eu sou o que sou porque Deus está fazendo alguma coisa através de mim. Talvez você comece a perceber isso. Você não é nada, mas você percebe que o que está acontecendo com você é por causa de Deus. Ele está fazendo essa obra no seu coração. Amém. É Ele que está impulsionando você. É Ele que está fazendo com que você enxergue as suas limitações e, através das suas limitações, você vai começar a perceber o poder de Deus. E tudo que você tem conseguido tem sido fruto do poder de Deus, da misericórdia de Deus na sua vida. E isso é maravilhoso, quando um crente chega nesse nível de percepção. O profeta Joel declarou certa vez ao povo de Israel, um povo que já havia esquecido do poder de Deus, porque eles faziam uso somente do seu intelecto, da força humana e das amizades do mundo. Então, o profeta Joel, revelado pelo Espírito de Deus, declarou essa palavra: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou fraco, você é fraco. Diga ao fraco, diga você que é uma pessoa fraca, eu sou forte. Em quem nós somos fortes? Nós somos fortes em Jesus. Só isso. E tudo isso. Você quer mais força do que essa? Ser mais forte em Jesus? Foi isso que João declarou lá na primeira carta dele, no capítulo 4, versículo 4. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós somos fortes porque Jesus está dentro de nós. E o mundo não consegue entrar dentro do nosso coração mais, porque o nosso coração já foi
oferecido para Jesus. Então não tem mais espaço para o mundo dentro do nosso coração. Nós só conseguimos amar uma só pessoa. É como Jesus falou aqui no texto, nós não podemos amar o mundo e a Deus ao mesmo tempo. Se você ama a Deus, só tem lugar para Jesus no seu coração. E isso importa, isso é tudo. Porque você vai viver agora um tempo para agradar a Jesus. Então, agora o apóstolo Paulo chega a essa mesma conclusão do profeta Joel. Quando sou fraco, é que sou forte. Quando eu estou limitado, quando eu estou fragilizado, quando eu estou perseguido, como ele diz aqui, quando eu estou necessitado, quando eu estou em angústia, quando eu estou injuriado, então, ou perseguido, mas por amor de Cristo eu me sinto forte. Eu me sinto forte. Você quer ver um exemplo disso, irmãos? Olha, quando todas as pessoas do mundo começam a te paparicar, começam a se aproximar de você, começam a te elogiar, querendo ser seu amigo, e você sendo um crente, começa a desconfiar, viu, desse comportamento. Eu vou dizer uma coisa para vocês, quando o crente ele está no Espírito de Deus, não tem muitas pessoas que se aproximam dele não, sabe por quê? Porque ele irradia a luz de Jesus. Ele é o sal da terra. Ele é a luz do mundo. Então, a luz do mundo que brilha no coração do crente, nas suas atitudes, incomoda o mundo. E poucas pessoas querem ser incomodadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, esse é um termômetro. Você é muito amigo de Deus e tem poucos amigos na casa de Deus, desconfie da sua fé. Comece a pensar de uma forma diferente para você não ser tragado por esse espírito do mundo, não é? Mas Paulo, ele gostava de viver agora essa vida nova que ele vivia. E essas palavras agora de Paulo, se nós podemos fazer uma contextualização disso, dessa palavra dele, na sociedade moderna hoje, se você começar a se vangloriar na sua fraqueza, as pessoas vão olhar para você como uma pessoa que está vivendo um quadro, vamos dizer assim, um quadro de algum transtorno psicológico, né? De baixa estima, uma pessoa meia desclassificada da sociedade. Tanto é que Paulo, quando ele estava preso, lá ainda na Palestina, quando ele estava sendo julgado pedindo uma audiência em Roma para César, o governador Félix, ele pregou para o governador romano. E quando ele pregou para o governador romano, quase que ele se converteu. Mas no fim ele disse: Paulo, eu acho que você está delirando na sua fala. Você está delirando na sua fala. As muitas letras te fizeram atordoar a sua mente. Percebe, queridos? Quando a pessoa percebe que ela está perto de entregar a vida para Jesus, ela então prefere lançar para você a pecha de que você está ficando maluco, que você é um fanático por Jesus. Não importa, queridos. Não importa que as pessoas pensem que você é um fanático por Jesus. Deixe elas pensar. Melhor assim, você ser um fanático por Jesus e ser um escravo do mundo. Seja assim, um servo adorador de Jesus, e você vai ganhar muito. Você vai ganhar o reino de Deus e o reino dos céus para a glória do Senhor e para o seu bem-estar. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa hora. Por acaso há algo que abate o seu coração hoje, que esteja fazendo você
se sentir uma pessoa muito fraca, se há algo que você se sente muito impotente a esse mundo, então o espírito dessa palavra, ele tem o poder para te erguer, porque você está no caminho certo para Deus começar a fazer uma grande obra na sua vida. Agora, se você está muito forte, irmãos, está muito forte, está muito cheio de si, então eu vou dizer para você, misericórdia. Mas se você está fraco, se você está débil, se você está chorando nos pés de Deus, se você está clamando, eu digo para você, você está no caminho certo. Porque nesse mundo, queridos, não tem nada pleno, não há nada satisfatório de forma plena. Você pode ter uma alegria hoje, mas depois do almoço já vai ter outras 2 tristezas em cima dessa alegria. Pode comprovar a sua vida. Ela é assim, a nossa vida nesse mundo, ela não tem plenitude da alegria intensa. Nós vivemos nessa nuance de tristeza, de decepções, sempre. Então, você só precisa confiar no Senhor Jesus nessa hora. De todo o seu coração. Porque quando você perceber que as aflições começam a bater na porta, quando você perceber que as coisas começam a sair fora do controle, é uma hora que Deus está pedindo para você depender ainda mais dele. Veja aqui o salmista no Salmo 55, 22, ele faz uma declaração tão importante para nós. Ele diz assim, confia os teus cuidados ao Senhor. Confia os seus cuidados. Ou seja, confia a sua vida, confia o seu dia a dia ao Senhor. Hoje eu fui contrariado por alguém. Hoje eu tive uma decepção. Hoje aconteceu um acidente. Hoje eu tive uma perda. Amanhã... Tudo isso são os cuidados dessa vida. E ele diz assim, confia então esses cuidados ao Senhor. Entrega a Ele. Confia a Ele. E Ele te susterá. É Ele que vai te suster. É o Senhor. Então, quando você passar hoje por uma aflição, por uma tribulação, querido, não fica puxando os seus cabelos, não fica gritando, não fica esperneando. Dá graças a Deus, sabe por quê? Porque o Senhor quer você mais perto dele. Você não acha bom ficar mais perto de Jesus? Ficar mais perto da graça dele? Então deixa as aflições chegarem. Por isso que Paulo diz aqui, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Se vem aflições por causa do nome de Jesus, é porque eu sou forte, eu estou bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Jamais, aqui ele diz, confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá e jamais permitirá que o justo se abale. Você, na condição de justo do Senhor, não será abalado em o nome de Jesus. Amém. Ainda o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 29, no versículo 31, ele diz assim, que ele, aqueles que dependem dele, ele faz forte ao cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Muitas vezes você se sente cansado, você se sente sem forças, sem vigor para as coisas. Então creia, ele já detectou isso. O Espírito Santo já percebeu isso. E ele então está dizendo, no versículo 21, ele conclui dando a receita. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Se você perceber o voo dos pássaros grandes, eles pegam aquelas ascendentes de ar quente, eles só abrem as asas e eles então são levados para cima naqueles bolsões de ar. Eles são levados. Assim é quando você entrega a sua vida ao Espírito Santo de Deus.
a tua vida é conduzida de uma forma que você nem percebe o esforço que você vai fazer. Quando Deus carrega a sua vida, carrega os seus sonhos, carrega o seu físico, carrega a sua família, você não vai perceber peso nenhum. Amém. A amargura vai sair da sua, da sua, vamos dizer assim, do seu dia a dia, dos seus queixumes, das suas murmurações, das suas reclamações. Você vai perder esse hábito de reclamar das coisas, porque o Espírito do Senhor vai te levar de uma forma suave para as mais altas alturas, como ele diz aqui. Você vai correr e não vai se cansar. Você não vai mais se lamentar pelo fato de ter uma jornada longa de trabalho e chegar em casa exausto, morto, reclamando, chutando tudo, não querendo olhar mais para ninguém. Não. Você vai voltar alegre para casa. Amém. Você vai voltar alegre e vai dizer: graças te dou, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia de trabalho, por mais o sustento que o Senhor concedeu para mim, para minha família. Eu te louvo, meu Pai. Você não vai perceber mais a canseira, porque a gratidão vai começar a brotar profundamente lá do seu ser. Vão caminhar e não vão se fatigar. O tempo vai passar para você, é 1, é 2, é 3, mas você não vai ficar reclamando. Ah, eu perdi muito tempo. Não, o teu tempo é agora. O teu tempo é o hoje, é agora. Não adianta olhar para trás, queridos. Você não vai recolher mais nada do que passou debaixo da ponte. Já passou, tem que olhar daqui para frente. Nós temos que olhar daqui para frente. Olha para frente agora. Tem gente que só vive olhando o retrovisor da vida, só olhando para trás. Não, olha para frente. O Senhor quer que você olhe para frente. Então, diante dessa palavra que Isaías profere para nós, dá para perceber o que Paulo também disse: quando estava fraco, era que ele estava forte. Presta atenção em mais uma revelação do Espírito Santo para a sua vida. Quando Satanás lançar setas de destruição, fracasso, medo, angústia na sua mente para enfraquecê-lo, saiba que essa impotência que sente será o terreno propício para o poder de Deus se manifestar sobre você. Esse é o ingrediente que o Senhor está revelando para nós hoje. Se Satanás está te atormentando, saiba que você está incomodando tremendamente as trevas. Você está incomodando, você está desarticulando todos os propósitos do diabo na sua vida e na vida de pessoas que você ama. Você está quebrando isso agora. Então, essa aflição é um terreno propício para você manifestar agora o poder de Deus. Certa vez, Jesus deixou os seus discípulos exercitarem fazer o exercício do seu ofício apostolado. E teve lá uma ocasião em que uma pessoa endemoniada chegou para os seus discípulos para que ele fosse liberto daqueles espíritos imundos. Mas os seus discípulos não conseguiram libertar aquele moço, aquele homem cativo do diabo. E aí Jesus, quando soube, expulsou e libertou aquela alma das garras do diabo. E aí eles perguntaram: Senhor, por que nós não conseguimos fazer isso? Ah, vocês querem saber por que vocês não conseguiram? Porque vocês ainda não debruçaram em cima da oração e do jejum. Vocês ainda não consagraram a sua vida para que vocês pudessem incomodar as trevas, porque a hora que vocês se consagrarem, vocês vão incomodar as trevas, e o diabo vai ter que bater em retirada, em o nome de Jesus. Não esqueça, Paulo disse também em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, Paulo já estava com uma linguagem diferente.
Ele não estava dizendo, eu posso no meu intelecto, eu posso na minha persuasão da sociedade, eu posso com aqueles que são importantes na sociedade. Não. Agora ele está falando, tudo posso naquele que me fortalece, Jesus. Jesus de Nazaré. Ele me fortalece. Ele me dá tudo o que eu preciso. E eu quero, assim, concluir com os irmãos para falar um pouco sobre o ministério de Jesus. Jesus sempre foi cercado de muitas lutas e aflições, queridos. Quando ele inaugurou o seu ministério, desde o batismo, que ele foi levado para o deserto ser tentado pelo diabo durante 40 dias, sempre a sua vida foi cercada de muitas aflições, de muitas perseguições. Satanás usou os religiosos daquela época para, vamos dizer assim, perseguir e acusar Jesus. E ele não teve tréguas nenhum dia na sua vida. Ele precisava mudar de cidade em cidade e aproveitava para pregar a palavra, para libertar os cativos, para curar os enfermos, anunciar a palavra messiânica. Mas ele não tinha trégua. Mas a sua estratégia para anular essa opressão era buscar forças no Pai. Todos os dias Jesus ia para o monte e ia orar. Todos os dias ele ia falar com o Senhor. E ele nunca se sentiu forte. Se ele buscava o Pai, é porque ele não se sentia forte. Concorda, queridos? Porque se ele se sentisse forte, ele diria, olha, eu vou resolver essa parada aqui com vocês agora. Mas não, ele buscava sempre a presença do Pai para ser vitorioso, e ele era vitorioso, e ele confundia a mente daqueles que eram usados pelo diabo, eles colocavam eles em confusão. E foi assim até a sua condenação por morte de cruz. Porém, quanto mais ele dependia do Pai, mais seus inimigos eram derrotados. Queridos, você quer derrotar uma situação de aflição na sua vida? Dependa do Pai, dependa de Deus, dependa de Jesus, do nome de Jesus. E você vai ver a derrota de Satanás na sua vida. Amém. Você vai ver a derrota de Satanás na sua vida, na área financeira, na área das tribulações da família, nas áreas da saúde, qualquer área que te afligir, você pode estar certo que o diabo vai ser derrotado se você entrar em consagração, se você entrar na presença do Senhor e depender do Pai, em um nome de Jesus, como ele mesmo disse e recomendou, que tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei. Que coisa linda, né, meus irmãos? E Jesus, ele não fugiu da regra. O que ele nos ensinou, ele praticava. Tudo que ele nos ensinou, ele praticava. Ele não era hipócrita que nem os religiosos. Ele falava e mostrava como deveria ser. E os seus discípulos, então, aprenderam com ele essa lição. O ponto mais alto, aliás, o último inimigo a ser derrotado por Jesus foi a própria morte, porque Satanás pensou que colocando o Sinédrio e outros religiosos para perseguir Jesus e levá-lo à morte fosse o fim de Jesus. Mas não, ele estava só fazendo um favor para o diabo, porque nem o diabo poderia prever que o próprio Pai iria ressuscitar a Jesus dentre os mortos. O diabo fez um favor para Jesus. E coloca lá que em 3 dias eu ressuscito. E Jesus ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Para a glória de Deus Pai. É isso que nós celebramos, que Jesus vive hoje. Nós não falamos com Deus morto, nós falamos com Deus que vive. Amém. Com Deus que prometeu para nós que ele iria para o céu, ia preparar lugar para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também. Oh, ele disse, eu não vos deixarei órfãos, todos os dias estarei convosco até a consumação dos séculos. Esse Deus ele não fugiu, ele está conosco todos os dias. Ele está entronizado dentro do seu coração.
também teve um ponto muito alto vamos dizer assim, na fraqueza que Jesus experimentou, foi no Getsemane, ou Getsemane, lá no Monte das Oliveiras. Ali com mais 3 discípulos, ele chamou esses 3 discípulos, Pedro e os filhos de Zebedeu, João e Tiago, para orar com ele. Falou, vamos comigo, queridos, vamos lá, vamos orar junto, eu preciso de vocês para orar comigo. Eu estou me sentindo fraco, eu preciso de vocês. Sabe, irmãos, a gente nunca pode dizer que não precisa de ninguém. Nós sempre precisamos de alguém, nós precisamos do nosso irmão, nós precisamos uns dos outros. Você precisa do diácono, o diácono precisa do outro, o outro precisa do um, cada um precisa do outro. Nós não somos ilha, nós somos um oceano de diversidade. Nós precisamos uns dos outros. Então, pede ajuda um do outro, esteja relacionado um com o outro. E assim Jesus fez, ele pegou mais 3 discípulos para orar com ele, porque ele estava em angústia de alma, enfraquecido. Eu quero até ler para vocês o nível de fraqueza na alma que ele estava vivendo. Está registrado lá em Lucas, capítulo 22. Abra sua Bíblia no capítulo 22 de Lucas. E veja o que Jesus estava vivendo naquele momento. Lucas 22, versículos 39 a 44. E saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, aproximadamente uns 15, 20 metros, e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. E que cálice é esse? Esse era o cálice da angústia, da dor, do sentimento de morte. Ele percebeu que ia morrer. Ele percebeu que a sua hora estava chegando, seria uma hora angustiante. E ele continua aqui, orando ao Pai. Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Que dependência linda que ele tinha do Pai. Ele não queria a vontade dele, porque ele ia frustrar a vontade do Pai. Sabe, queridos, um segredo da vida cristã hoje, para nós crentes, é que quando você está diante de um pecado, ou de uma desobediência, ou de uma arbitrariedade contra a palavra de Deus, pergunte para você mesmo, para a sua consciência, Senhor, eu vou ferir o Senhor? Eu vou entristecer o seu coração com isso? Se o Espírito Santo falar que você vai entristecer, então não faça isso. É isso que Jesus falou para o Pai. Pai, se for possível, afasta de mim essa dor, esse momento triste que eu estou vivendo, mas não seja como eu quero, mas como tu queres, porque eu sei que o Senhor quer o melhor. O Senhor tem o melhor, e eu não quero frustrar a sua expectativa a meu respeito. Então, querido, não deixe as expectativas de Deus, você frustrar as expectativas de Deus sobre a sua vida. Não deixe. Não aceita isso. E, por acaso, se acontecer um dia um deslize, se você deslizou, escorregou, e entristeceu o coração de Deus, se arrependa. Jesus, me perdoa, me perdoa. Pedro teve a chance, depois de negar Jesus 3 vezes, ainda ele pôde se arrepender do seu pecado, e Jesus recebeu ele novamente. Então, queridos, se esforce para não entristecer o coração de Deus. Fala para Jesus, Jesus, eu não quero ver o Senhor triste, eu não quero. O Senhor já pagou todo o preço naquela cruz. O Senhor já pagou todo o preço de angústia. E olha, veja que a angústia de Jesus foi tão intensa que apareceu até um anjo para consolá-lo. Verso 43, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava.
Há anjos que o Senhor está liberando na sua palavra, que ele diz que ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Porque quando a luta é grande, ele manda até anjos a nosso respeito, para nos guardar no nosso caminho. Eu sempre agradeço os anjos de Deus, em toda noite que eu vou dormir, eu falo, Senhor, libera o teu anjo. E de manhã, quando eu acordo, eu digo, Senhor, obrigado pelo teu anjo. Nós sempre somos assistidos pela esfera abençoada celestial. O Senhor tem Amém. o seu séquito, o Senhor tem os seus anjos, que ele dá ordem a nosso respeito. E os anjos vieram então do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. Ele recebeu força do Senhor, e aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Você já viu alguém suar sangue, queridos? Eu nunca vi. Mas se a palavra está dizendo, é porque o grau de intensidade dele de sofrimento era tão grande que seus poros dilataram, e ali começou a drenar alguns vasos sensíveis que começaram provavelmente expelir da sua pele. E diz que caía sobre a terra esse seu suor com sangue. Tamanha a aflição do Senhor Jesus. Hoje, queridos, mesmo sendo crentes em Jesus e vivendo uma vida que agrade a Deus, todos nós somos oprimidos também, de certa forma, pelo diabo, todo dia. Todo dia há uma opressão preparada para nós. Às vezes você levanta, foi dormir muito bem, mas acorda e não sabe por que esse mau humor te acompanha nessa manhã. Por que você está nervoso? Por que você tratou mal a pessoa que te ama, sua esposa, seu marido, seu filho? Por que o seu filho tratou mal você? Estava tudo bem ontem, hoje está diferente. Porque Satanás quer entrar ali para desarticular, para criar confusão, para criar bagunça na sua casa. Mas em nome de Jesus, o Senhor Jesus nos deu a receita. Ele ia para o Pai, orava e falava, Espírito de Deus, eu quero, Senhor, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. E o Senhor vai fazer isso na sua vida também. Ele pode, ele tem esse poder de banir esse mal da sua vida. O apóstolo Pedro, ainda na sua primeira epístola, lá no capítulo 5 da primeira carta de Pedro, pode abrir também a Bíblia, é o último texto que nós vamos ler agora. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 9, ele diz assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Humilhai-vos, sejam humildes, para que ele, o próprio Senhor, em tempo oportuno, na hora da crise, te exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Se há alguma inquietação, isso se chama ansiedade. Se há uma inquietação no nosso coração, por algum motivo, isso é ansiedade. Às vezes você conhece ela e às vezes você não conhece ela. Então ele fala, lance essa ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Ele sabe como cuidar do nosso coração. Então é a hora de você chegar para Jesus e falar, Jesus, cuida do meu coração. Eu estou angustiado, Senhor. Eu não sei o que está se passando comigo. Eu não sei o que está acontecendo nessa esfera espiritual, militando contra mim, contra a minha família, contra os meus negócios, contra a minha igreja, contra a minha cidade. Eu não sei o que está acontecendo, Senhor. Me revela, em nome de Jesus. Eu quero saber, me dá forças para mim passar isso. E ele fala, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E no verso 8 ele diz, sede sóbrios e vigilantes. Sejam sóbrios. A sobriedade é a calma que às vezes você precisa ter no momento de decidir as coisas. E vigilante, vigia todo instante, porque
porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não é só o povo do Japão que sofre, mas é o povo da Índia, é o povo da China, é o povo lá de Moçambique, é o povo da África, é o povo de todos os lugares do mundo. Estão sofrendo, mas esse sofrimento, queridos, é um sofrimento suportável, porque Jesus está conosco todos os dias. Às vezes a gente vai num consultório médico, vai num hospital, e a gente vê as pessoas ali sofrendo, e essa semana tivemos uma experiência de ir num consultório, numa UPA, né? Aqui no Brasil chama UPA, Unidade de Pronto Atendimento, e ali nós fomos ali buscar uma ajuda também, um exame, mas vimos ali tantas pessoas como elas sofrem. E aí nós Gemendo. Pessoas gemendo, pessoas gritando, pessoas aflitas. E aí não dá para você falar tudo. Eu percebi a pastora comovida, foi lá em 2 pessoas orando por elas. E sabe, queridos, aí nós ficamos pensando, puxa, e se eu não tivesse Jesus no meu coração, como que estaria agora a minha vida? Sem esperança nenhuma. A minha única esperança era um comprimido para passar a dor momentaneamente. Mas como Jesus está conosco, você tem certeza que Ele está cuidando de nós. Ele tem cuidado de nós, queridos. Acredita nisso? Amém. Se você estivesse longe de Deus, a sua dor seria insuportável. Mas pelo fato de você ser de Jesus, as coisas são passíveis de você suportar de uma forma sóbria, como ele diz aqui, sóbria e vigilante, em nome de Jesus. É verdade, Jesus. Mas não esqueça, queridos, do poder de Deus. Ele vai operar na sua fraqueza sempre. Ele não vai operar quando você está forte, não. Quando você está indo tudo bem. Ele vai operar quando você começar a se sentir oprimido, deprimido, quando você estiver numa situação adversa, aí ele pode operar. Mas não precisa esperar chegar nesse ponto, né? Claro. Não precisa. Basta ter Jesus ao seu lado, porque ele vai te dar na vigilância, discernimento para você perceber aonde o diabo quer entrar na tua vida, e você vai poder rechaçar antes dele chegar, em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, nós precisamos ter assim bastante discernimento no Espírito de Deus. Essa semana passada veio uma pessoa visitar a nossa casa. Nunca tinha entrado na nossa casa. Mas quando ela entrou, ela tirou o sapato e deixou o sapato fora da casa. E depois... E para o brasileiro, isso não é costume. Até eu estranhei e falei, puxa, a senhora entrou aqui na nossa casa e tirou o seu sapato. Isso é um costume japonês. A senhora tem algum costume japonês? Mas não, a mulher era esotérica. Ela era esotérica, ela confessou e ela fazia isso. E quando ela ficava descalça, o terreno que ela pisava, ela tomava posse. Ela estava tomando posse da minha casa. E eu falei assim, aqui não. Aqui é a casa onde habita o Deus vivo. Você não vai entrar aqui. Nós ungimos todos os lugares aonde ela pisou a planta do pé dela e nós desfizemos toda a artimanha. Você pode não acreditar nisso, eu acredito, tá, queridos? Eu acredito nisso.
e eu desfiz toda a obra das trevas que foi encomendada dessa mulher para tirar o nosso bem-estar. Você vai ser sóbrio e vigilante, como o apóstolo Pedro disse. Sóbrio e vigilante. Sim. Olha só, queridos, o próprio Pedro, que não foi sóbrio e nem vigilante, negou Jesus 3 vezes. Agora ele ficou sóbrio e vigilante. Opa, ele aprendeu a lição. Porque Satanás o induziu ao pecado. E agora ele falou, não, agora eu não quero mais pecar. Agora eu não vou mais ferir o coração do meu Jesus. Eu não vou mais entristecer o meu Jesus. Acabou para você. Eu sei que o leão vive em derredor, bramando, querendo entrar na minha vida, mas não vai entrar mais em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Você toma a palavra nessa manhã? Aleluia! Glória a Deus! Amém, Jesus. Então, meu irmão, comece hoje a delimitar o seu território, a sua casa, a sua vida, o seu casamento, a sua família, os seus negócios, o seu emprego, o seu trabalho. Comece a delimitar isso e consagrar isso ao Senhor Deus. Quando eu trabalhava na fábrica como vocês, queridos, era difícil também. Eu trabalhava perto de pessoas espiritualistas, pessoas que cobiçavam o seu trabalho, cobiçavam o seu posto de trabalho, invejavam o seu salário, invejavam as suas promoções. Mas todos os dias eu pegava o óleo consagrado e eu enchia a minha mesa. Falava, aqui você não vai entrar. Daqui você não vai roubar nada, em nome de Jesus, porque tudo isso é propriedade de Jesus, que Ele me concedeu através da sua misericórdia e graça. Então eu não abro mão disso para você. E as coisas fluíam para a glória de Deus. Então, igreja, seja sóbria e vigilante, e não se atemorize com a sua fraqueza, porque quando você é fraco, saiba que em Jesus você é forte, você é mais do que vencedor em nome de Jesus. Aleluia. Amados, a gente podemos celebrar a Santa Ceia nesse espírito. Olha, nós estamos sem prática, hein? Vocês pensam que nós estamos alheios e não vamos tomar ceia? Vocês se enganam. Olha aqui o nosso cálice. Ele já está preparado, irmãos. Ó. Já está preparado, o meu e da pastora aqui. E o pão também, viu? Então, vamos pedir para que o casal Celso e Fabiana, diáconos, vão estar nos auxiliando na distribuição desses elementos do pão e do vinho, do cálice, que é o fruto da videira, evidentemente que sem álcool, não é? E eu quero ler um texto para os irmãos nessa hora, que está registrado também na primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 5 a 9. Esse texto é uma reflexão sobre a confissão de pecado e também a propiciação pelo nosso pecado, ou seja, o pagamento pelo nosso pecado. Diz assim esse texto: ora, a mensagem que da parte dele, ou seja, de Jesus, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós.
Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Eu queria só pedir para o irmão, nesse momento, a irmã, o irmão, toda a igreja, vamos inclinar a nossa fronte, fechar os nossos olhos e falar com Deus por alguns segundos, algum minuto, 1 ou 2 minutos. Vamos falar com Deus e consulte o seu coração agora, como está com o Senhor. O Espírito Santo vai te levar por caminhos que você vai se surpreender, mas não estranhe, não se assuste o que ele te mostrar agora. Ele vai te mostrar coisas lindas e também vai te mostrar coisas que você precisa tratar. Então não tenha medo de tratar essa fraqueza do seu coração. Não tenha medo. Se há uma fraqueza, saiba que ele pode fazer dessa fraqueza o seu momento de fortaleza, de vitória, em o nome de Jesus.